Então, pessoal, a gente já viu como funciona a velocidade que o bojo coloca, né, imprime na rotação da galáxia, de M31. E essa velocidade que o bojo imprime, ela não é suficiente para explicar os dados experimentais, que a gente também pode dar uma olhada, né? Então, não dá para explicar aqueles dados. A gente precisa de mais componentes para poder explicar esses dados experimentais. Então, a próxima componente óbvia para a gente colocar na nossa receita de velocidade de galáxia é o disco, né? Vamos dar uma olhadinha como é que a gente faz, então, para pôr o disco nessa conta também. Então, é a nota 5e, o disco, componente de velocidade do disco. O disco, a gente pode descrever o disco com o mesmo perfil de densidade que o bojo. Então a gente também vai precisar dizer como é que se comporta a matéria ao longo do disco, né? Ela vai diminuir, ela é mais concentrada no meio e mais rarefeita no final, tem menos estrelas no final do disco. Se não fosse assim, a galáxia não terminaria, né? Então precisa em algum momento parar, e a gente pode dizer que ela vai diminuindo. E a gente pode dizer que ela diminui de maneira exponencial, assim como acontece no bojo. A justificativa é muito semelhante, pela intensidade, pelo brilho do disco, a gente consegue dizer isso. Só que o disco, ele é 2D, ele é duas dimensões, ele não vai ser 3 dimensões, não é uma esfera, como no caso do bojo. Então a gente precisa de uma lei de distribuição de densidades que seja bidimensional. Nesse caso, a gente usa, ao invés da letra ρ, a gente costuma usar a letra sigma maiúsculo, para representar a densidade bidimensional. Eu sei, sigma também é usado para soma, mas nesse caso, na astrofísica, sempre que você vir uma letra sigma e estiver trabalhando com problemas de densidade, quer dizer densidade superficial, não em 3 dimensões, mas quanto que tem numa certa superfície. Então a gente pode usar, como eu disse, que a densidade superficial ela cai de maneira exponencial, com uma expressão muito semelhante à expressão que a gente usou para o bojo. Então é o raio dividido pelo AD, ou seja, um fator de escala para o disco. Assim como eu tinha o AB, que era o fator de escala do bojo, eu vou ter um fator de escala para o disco. E aí posso colocar uma densidade superficial central para esse disco, a densidade no centro do disco, porque quando R for zero, esse termo some, eu fico com a densidade em zero é igual a sigma C, e portanto é a densidade no centro do disco, tá? Lembrando que nesse caso, a densidade é superficial, então é a massa dividida pela área da superfície, não a massa dividida por um volume, como é o caso do ρ, tá? Só para relembrar isso aí. O caso do disco é diferente do caso do bojo também, no sentido de que o bojo a gente pôde usar aquela expressão que a gente deduziu para força gravitacional em uma esfera, né? Onde só variava a densidade radialmente, mas a densidade ela era simétrica, em qualquer direção era a mesma. A gente deduziu essa expressão na aula de gravitação, ou seja, a gente pegou a lei de gravitação para um objeto pontual, depois pegamos essa lei e calculamos, integramos para um objeto extenso, no caso de uma esfera. Como o disco não é uma esfera, ele não tem essa simetria esférica em todas as direções. Ele tem simetria radial, mas não tem simetria, né? Se o disco estiver aqui, ó, ele tem simetria radial, a gente pode assumir isso. Mas ele não tem simetria azimutal, porque na altura aqui em cima não tem disco, para cá tem disco. Essa quebra de simetria complica bastante a conta. A gente não vai fazer a conta aqui, ela é essencialmente igual ao que a gente fez da esfera, só que com esse complicador de não ter a simetria. A conta é feita em um pouco mais de detalhes num dos livros textos que eu deixei para referência, que é o Quinton. Então, se você quiser, pode dar uma olhadinha lá, ele deduz ela com um pouco mais de atenção. Eu vou colocar o resultado direto, porque a dedução não é muito importante aqui, afinal isso não é um curso de gravitação, é um curso de cosmologia. E o que eu quero aqui é justificar para você, bem justificado, a existência de matéria escura, tá? Então, fazendo a conta com detalhes e igualando, né, força gravitacional é igual a força centrípeta, a gente vai encontrar que a velocidade do disco ao quadrado para um certo raio, tá? Desculpa,
para uma certa posição x, que é adimensional, né? Já vou mostrar o fator de adimensionalização para você. Ela vai ser 4π AD, é o fator de escala do disco, G é a constante gravitacional, sigma C, que é a densidade no centro do disco, vezes, isso aqui é um número, né? Ó, tem a parte física aqui, tem o constante gravitacional, tem o fator de escala, tem a densidade, tá? Vezes um termo adimensional, que vai ser x ao quadrado, aí eu tenho um conjunto de funções aqui, i 0, x, k0x, menos i1x, k1x. Onde x é a distância radial adimensionalizada, vai ser r dividido por 2 AD, tá? R dividido por 2 AD. Essa distância adimensionalizada é como no outro problema, né? A gente escreve em função desse fator de escala para simplificar e termos uma equação genérica. Apareceu aqui um termo, funções, que talvez você não conheça. Essas funções i e k aqui são funções de Bessel. Elas são soluções de equações diferenciais e são definidas em termos de integrais. Se você quiser ver um pouquinho mais, aqui no texto de referência eu deixei o nome completo delas, né? No caso se chamam funções de Bessel modificadas do primeiro e do segundo tipo. Aí o primeiro tipo é o i, o segundo tipo é o k, a ordem é o 0 e o 1, tá? Então você pode procurar no Google por esse nome para saber um pouquinho mais dessas funções. Para a gente também, a gente não está fazendo um curso de física matemática, então não interessa eu mostrar definições, etc. Para todo efeito, você pode trabalhar com essas funções como se fosse trabalhar com uma função trigonométrica, por exemplo, a função seno. Você não sabe exatamente como ele é definido, ou não precisa saber. Você só precisa saber que, dado um valor de x, você obtém o valor do seno. A mesma coisa aqui, dado um valor de x, você obtém o valor do i0, do k0 e 1, k1. Mas não faz mal nenhum você ir atrás das definições. Mas isso é assunto para um curso de física matemática, não para um curso de cosmologia, tá? Então, o que interessa para a gente? Poder escrever essa equação em termos de variáveis que facilitem a comparação, a análise, né, dos dados experimentais com o nosso modelo, tá bom? Então, uma das dificuldades aqui é trabalhar com essas densidades, essas coisas. É mais interessante trabalhar com a massa total do disco. Isso é um parâmetro mais fácil. Não que a densidade não seja, mas é que a densidade é um parâmetro muito pontual, a densidade no centro. Digamos que o disco não siga exatamente a lei exponencial. Nesse caso, você vai ter um parâmetro certo ali no centro e depois o ajuste, né, pode mudar bastante. Então, é mais interessante trabalhar com a massa total do disco, que é um parâmetro global, um parâmetro integrado para todo o disco. Aí você tem mais segurança na hora de colocar esse número, tá? Então, para a gente interessa usar essa lei aqui para calcular a massa total desse disco, tá? Então, vamos calcular a massa total? Aí sim, a gente pode fazer essa conta rapidinho. A massa total do disco, ela vai ser a integral de 0 até o infinito, porque o disco tem a densidade K exponencialmente. Então, teoricamente, a massa, vai ter densidade até perto do infinito, até muito longe, né? Então, a gente vai fazer a integral de 0 ao infinito da densidade do disco. R, então essa é uma densidade superficial, eu multiplico pela área de um elemento de área, 2πr ao quadrado dr. Por que 2πr ao quadrado dr? Porque é um disco simétrico, né? Então, olhando de cima o disco, isso daqui é R. Então eu vou integrar num anel do disco, né? E esse anel tem uma área dA, que é 2πr, a circunferência, né, vezes a espessura.
dr. Inclusive eu botei um quadrado a mais aqui, né? Não tem. Foi bom eu fazer o desenho. Então tem esse anel circular de circunferência 2πr e espessura dr. Isso é o elemento de área. Então o elemento de área vezes a densidade, que é massa dividida pela área, vai dar o elemento dm de massa nesse disco aqui, né? Tá bom? Então quando eu calcular essa integral, eu coloco a expressão aqui dela, né? Dessa minha densidade, vai ficar, né? O 2π é uma constante, esse termo também é uma constante, vai cair, quer dizer, vai sair, né? E eu vou ficar com uma integral de 0 ao infinito de um termo bem simples para integrar, que é uma exponencial dividida num fator de escala, r dr. Essa integral aqui é, de certa forma, bem fácil de ser integrada, né? A gente pode fazer uma mudança de variáveis, como eu estou fazendo aqui na folha. Então, fazer uma mudança de variáveis, definir, né, isso daqui como u, r e ad como u, que é uma variável adimensional, e aí eu vou ter uma integral que, integrando, vai dar isso daqui para a gente. A massa do disco vai ser igual a 2π ad ao quadrado vezes o sigma c. Tá? Isso aqui vai ser a massa total do meu disco. Aí eu posso, se eu quiser, isolar o sigma c aqui, para substituir naquela equação da velocidade e ficar com uma equação em termos da massa. Então é a massa do disco dividido por 2π ad ao quadrado. Tá? Isso aqui vai ser a densidade. Então eu posso substituir nessa expressão aqui e eu vou terminar com uma expressão para a velocidade, que é a velocidade ao quadrado do disco num certo ponto vai ser 2g, a massa total do disco, dividido pelo AD, vezes x ao quadrado, I0 de x, K0 de x, menos I1 de x, K1 de x. Tá? Onde x é esse parâmetro adimensional que é o raio dividido por 2AD. De novo, como a gente tinha no caso do bojo, se você reparar, esse termo aqui é um termo de velocidade ao quadrado também. Então a gente pode adimensionalizar também esse termo definindo uma velocidade ao quadrado aqui. A parte que varia mesmo da equação é essa daqui em termos do x, né? E aí a gente pode sim, fazer o gráfico. Agora, pessoal, vamos fazer o gráfico da componente de velocidade gerada pelo disco. A gente vai usar a mesma expressão que encontrou na sala de aula, que está aqui. Eu, para isso, coloquei essa expressão com uma função chamada VD, muito semelhante à função que a gente criou para o bojo. Inclusive, os parâmetros são os mesmos, né? Que é o fator de escala, só que agora do disco, a massa do disco, as mesmas unidades. Observa que a gente precisava daquelas funções especiais lá, né? Elas estão aqui. O Python tem essas funções especiais dentro desse pacote, SciPy, né? SciPy Special aqui, ó. Então eu importei essas funções especiais do pacote do SciPy, que é um pacote de computação científica do Python. E aí eu consigo fazer o gráfico conforme a expressão que a gente tinha na sala de aula. Para isso eu criei o programa aqui 5B, onde também eu vou fazer o gráfico, né, para um certo intervalo de distâncias, e assim como a gente fez no bojo, eu vou brincar um pouquinho com os parâmetros, tanto do fator de escala do disco, quanto da massa do disco, tá bom? Vamos dar uma olhadinha como é que vai ficar o programa, o gráfico. Então, ele fica um gráfico muito semelhante ao gráfico do bojo, né? Então, a estrutura do disco, apesar de ser um disco e não uma esfera, a estrutura de velocidades, ela é semelhante. Se você plotar as duas, uma junto com a outra, você vê que elas são um pouquinho diferentes. Elas não são exatamente iguais, claro, né? A função é diferente. Mas também não são absurdamente diferentes,
O que é, até certo ponto, razoável, né? Dado que é uma distribuição de massa em vários aspectos semelhante das duas aí, não se esperava que fossem absurdamente diferentes. No disco, assim como no bojo, a velocidade é 0 no começo, tem um máximo e depois decresce. A forma como ela cresce e decresce, em função dos parâmetros, é que vai variar de um para outro, mas a estrutura geral delas é bem semelhante. Tá bom? Então eu vou deixar o programa aqui para você e você pode brincar um pouquinho com os parâmetros e fazer o seu próprio gráfico e ver como é que funciona isso aí. Joia? Agora que a gente tem duas componentes, a gente pode inclusive fazer o gráfico da velocidade, né, de M31, considerando as duas componentes, mas tem que tomar um cuidado. Lembra que lá no começo eu mostrei para você que a força gravitacional ela era igual a massa vezes a velocidade de rotação dividido pelo raio, né? A gente viu isso daqui, lei de Newton. E que a força gravitacional eu podia separar em termos das componentes dela, porque forças se somam. Então eu posso escrever agora a força do bojo mais a força do disco. No caso eu tenho duas componentes, né? Força do bojo mais força do disco. Isso daqui ia ser igual a massa de um elemento ali, né? De uma estrela, né? Dividido pelo raio, que eu estou analisando, vezes a velocidade ao quadrado. Eu posso, e a gente fez isso, separar essa velocidade em termos das componentes. Componente do bojo mais componente do disco. Tá? Então, eu posso analisar separadamente. É o que a gente fez até agora. A gente fez o seguinte, pegou qual era a expressão da força gravitacional causada por um bojo esférico, cuja densidade cai exponencialmente, e encontramos a expressão da velocidade. Depois, agora, qual é a força gravitacional causada por um disco, cuja densidade cai exponencialmente, e encontramos a expressão da velocidade. Está aqui. Se eu quiser, eu posso calcular a velocidade total resultante. Só que repara nesse pedaço da equação, para a gente não cair numa cilada aqui, ó. V é a velocidade total, que corresponde à soma das forças. E V ao quadrado, é a velocidade do disco mais a velocidade do bojo ao quadrado. Para calcular a velocidade total, eu preciso somar cada componente ao quadrado. Tá? Preciso somar as componentes quadraticamente. Então está errado eu dizer que a velocidade total, por exemplo, é a velocidade do disco mais a velocidade do bojo. Isso aqui está errado, porque a soma é quadrática. E a soma é quadrática por causa da maneira como eu defini velocidade do bojo e velocidade do disco aqui. Ou seja, né, eu calculei as componentes separadamente, como as somas se somam, como as forças se somam separadamente, a velocidade se soma quadraticamente, tá? Isso é um detalhe matemático da maneira como eu defini essas grandezas. Então a gente pode agora fazer um gráfico comparando isso daqui, comparando a soma das velocidades para ver se dá a velocidade de rotação de M31. E a gente vai fazer isso pegando dados experimentais ali para M31. Tem muitos dados observacionais disponíveis aí na internet, mas eu peguei os dados observacionais desse artigo aqui, do SOFU, que ele dá esses dados nesse artigo aqui e faz essa comparação, né? Eu vou deixar os dados disponíveis para você, tem aqui os dados, ó, o raio, a velocidade, os desvios, etc. E o que a gente vai fazer é fazer um gráfico ajustando essas duas, mas tentando colocar essas duas componentes de velocidades em cima dos dados. Vou fazer o gráfico e mostrar para vocês. No caso, eu não vou precisar de uma nova fórmula de velocidade, porque é a mesma do disco e do bojo que a gente já tem. A gente só vai combinar essas duas coisas. Então, eu coloquei nesse programa 5C aqui. Vamos dar uma olhada com um pouquinho mais de calma agora nesse programa aqui, tá? Então, o que a gente tem no gráfico? Eu tenho os pontos observacionais, está naquele arquivo de dados que eu mostrei para vocês, tá? E vem daquele artigo. Esses pontos observacionais, eles se estendem para toda a galáxia, né, de M31 até para regiões bastante distantes dela,
ok? E o que tem em linha aqui são os ajustes para bojo, disco separadamente, e a soma, disco com bojo. A gente pode dar um zoom para as partes mais internas da galáxia, né? Porque 200 kiloparsecs é um montão, né? Como você sabe, né? A nossa própria galáxia, né? A gente estima que tenha 30 kiloparsecs, né? Então 200 kiloparsecs é um monte, né? Então, para olhar para as partes mais internas, a gente tem o bojo, a componente do bojo, ela contribui para a velocidade mais no começo, porque o bojo ele é pequenininho, né? Já o disco, ele vai contribuir para a velocidade nas regiões um pouco mais externas da galáxia, né? Então tem essa componente verde aqui do disco. E os dois, a soma dos dois, essa linha vermelha aqui que você vê, que é o resultado da soma dos dois. No programa, isso está colocado assim, ó. Os dados, eu leio os dados do arquivo e mando fazer o gráfico com a barra de erro. Então, error bar para fazer o gráfico com a barrinha de erro. E está aqui. Depois, eu mando fazer o gráfico da curva, tanto do bojo quanto do disco. Então, eu vou calcular a curva para vários raios e vou calcular, primeiro, a velocidade do bojo e depois a velocidade do disco, com valores possíveis. Então, veja que o bojo tem um fator de escala pequeno, 0.1 kiloparsec, ou seja, 100 parsecs, e o disco já tem um fator de escala maior, 8 kiloparsecs, que é razoável com o tamanho que a gente espera para um disco, né? Além disso, eu coloquei aqui as massas, né? A massa do disco é bem maior do que a massa do bojo, né? Colocando em unidades de 10 a 10, daria 40, 10 a 10, né? Ao invés de 0.6. Então, o disco é bem mais massivo que o bojo e é o que a gente espera mesmo que aconteça, só que a velocidade do disco cai rápido para zero porque o fator de escala dele é maior, né? Então, o bojo acaba sendo mais representativo no começo. Aqui são os valores que tem na tabela 6 do SOFIU, né? Só que ele usa outros modelos de bojo e disco um pouco diferentes desse que a gente está usando aqui. Então os valores dele vão ser diferentes do nosso também aqui, tá? Você pode brincar com esses valores. Eu gostaria que você fizesse isso. Aí a soma, essa velocidade, né, que soma, como eu discuti com vocês, ela precisa ser feita com cuidado. Ela é a raiz quadrada da soma quadrática das velocidades, tá? Se eu tiver mais componentes de velocidade, eu vou somando mais componentes de velocidade ao quadrado aqui, pelo aquilo que a gente viu na aula lá da força, né? E das velocidades quadradas. Então as forças se somam e as velocidades se somam quadraticamente. Depois eu mando fazer o gráfico das componentes individuais, do bojo do disco, e depois da soma, né? Fazendo do jeito correto, como eu disse para vocês. Aqui é só ajustes para o gráfico ficar bonitinho. O que você pode perceber é que você consegue ir ajeitando as componentes do bojo e do disco para cada uma representar uma parte da curva aqui, né? Então, o bojo é aquela parte mais inicial, o disco essa parte aqui, né? Mas dessa região aqui. Você pode brincar com esses números. E eu gostaria que você fizesse isso. Joga um pouco para um lado para outro, tá? E aí, brincando com esses números, você vai perceber que não é fácil de ajustar essa curva aqui. Parece que faltam várias componentes. Em especial, o que interessa para a gente nessa aula aqui, são essas componentes aqui mais externas. Ó. Deixa eu dar um zoom de todos os dados que a gente tem. O que mais nos preocupa é a curva de rotação da galáxia para as regiões mais externas. Se eu tivesse apenas bojo e disco, eu consigo explicar a curva, mais ou menos, aqui nessa região. Mas eu não consigo, de jeito nenhum, explicar a curva lá para as regiões mais externas, porque nas regiões mais externas a velocidade tende a zerar, naturalmente. Mas o que eu observo é que ela tende a um valor constante, né? Então ela cai aqui e tal, mas ela tende a um valor constante para M31, algo na ordem de 200 km por segundo. Para algumas galáxias aí, centenas de quilômetros por segundo, 100, 200, depende do tipo de galáxia, tá? Então parece, tudo indica que tem outra componente gerando a rotação dessa galáxia, que não é a componente do disco e do bojo. Que componente é essa? É a tal da matéria escura, uma matéria que causa a rotação e a gente não vê. Então, como você pode perceber, quando a gente coloca as duas componentes, disco e bojo, a gente não consegue explicar a curva de rotação de M31. A gente pode colocar mais componentes ali.
Por exemplo, quando eu comecei essa aula, eu fiz um desenho das componentes de uma galáxia espiral. Bojo, disco, um halo. A gente pode pôr esse halo de estrelas maior, a gente pode pôr várias componentes a mais, por exemplo, um outro pedaço do bojo, um bojo menor, mais denso. Podemos colocar o buraco negro no centro da galáxia. A gente pode ir colocando todo tipo de componente que a gente consiga. Os astrofísicos já fizeram isso e mesmo assim não conseguem explicar a curva de rotação de uma galáxia espiral. Qual é o problema? O problema é o seguinte, quando você faz o gráfico, quando você obtém os dados da curva de rotação de uma galáxia espiral, essa é a nota 5F. Tá? Nota 5F. O halo de matéria escura. Quando a gente pega e mede a velocidade radial de uma galáxia contra o raio, contra a distância, a partir do centro, a gente encontra uma curva com essa cara aqui. Tá? É semelhante ao que você já viu ali nos programas para M31, né? A curva tem essa cara. E o problema da curva está nessa parte aqui, ó, na parte final. Por quê? Se a galáxia tem uma distribuição finita de matéria, não importa o que eu tenho na galáxia. Não importa se é disco, se é bojo, se é halo, se é uma civilização alienígena. Ela tem uma distribuição finita, ela acaba em algum momento, tá? Então, vamos substituir aqui, ó. Não importa o que eu tenha na galáxia. Só importa o seguinte, se ela acaba em algum momento, se a matéria chega numa borda da galáxia e a matéria praticamente desaparece, ainda que seja ficando cada vez mais rarefeita, mas muito mais rarefeita aqui no meio, que é o caso das componentes, porque a gente usou uma distribuição exponencial, que cai rápido. Então, se ela acaba, a partir daqui, a densidade, a partir desse raio aqui, que seria o fim da galáxia, a velocidade necessariamente vai cair rápido. E ela cai rápido com a lei kepleriana, a lei kepleriana de velocidades, que era Gm sobre R. Ela vai cair com essa cara, né? Porque a massa para de crescer, então a massa em qualquer raio, qualquer componente que eu pego aqui, a massa é constante, é a massa que está aqui dentro. Então a massa não muda mais. Então a velocidade tem que cair com 1 sobre R. Então a velocidade, digamos que esse raio corresponde a uma região aqui. A partir daqui, a velocidade só cai com a raiz de R. E ela tem que ir para zero. E ela não vai para zero. A gente observa as galáxias, a gente vê até onde tem estrelas, até onde tem matéria, e a gente calcula as velocidades das galáxias e vê que elas continuam rodando rápido além dessa região. E elas não caem a rotação delas, elas continuam rodando rápido. Só uma maneira de explicar isso nesse contexto aí da física que a gente conhece hoje. Tem matéria para fora, mas eu não estou vendo essa matéria, por isso chama matéria escura. Então, para explicar isso, a gente quer saber quanta matéria tem para fora e como que ela se distribui. Será que essa matéria que eu não estou vendo, ela cai exponencialmente aqui para fora? Ela aumenta? Ela é constante? Como é que seria isso, tá? Então a gente não, por mais que você coloque componentes visíveis, você não consegue explicar isso daqui, não tem jeito, tá? E a única maneira de explicar é isso, é ter uma componente escura cuja distribuição de matéria se estende para bem além da galáxia. Vamos dar uma olhada como é que pode ser essa distribuição de matéria. Para isso nós vamos colocar então um halo de matéria escura. Aquele halo que eu coloquei no começo halo de matéria escura. Aquele halo que eu coloquei no começo dessa aula, então, não vai ser um halo de estrelas ou qualquer outra coisa. A gente poderia colocar, só que não ia mudar o resultado. Vai ser um halo agora de matéria escura. Como é que pode ser esse halo? Bom, o que a gente pode... como é que pode ser a distribuição de matéria nesse halo, que é o que importa, né? Dessa matéria escura que eu não estou vendo. O que a gente percebe é que a velocidade, ela vai tendendo para um valor constante na galáxia, né? Velocidade de rotação, até onde a gente consegue medir também. Porque, claro, se eu estou medindo a velocidade, é porque eu estou vendo coisas da galáxia girando lá para fora.
A questão não é que não existem estrelas da galáxia aqui, tanto que existe gás e várias outras componentes, que eu consigo medir a velocidade. A questão é que a densidade de matéria ali é muito pequena. É uma ou outra componente que está lá atrás e me serve para medir as velocidades. Aglomerados globulares, qualquer outra coisa ali que sirva, tá? Então, esse aqui é o fato mais importante. É que a velocidade, no final, nas partes externas, ela é aproximadamente constante. Se a velocidade é aproximadamente constante, a gente pode olhar para a equação de velocidade kepleriana. A velocidade kepleriana, ela vai depender do raio, quando a massa depende do raio, que é o que a gente está supondo, a massa da matéria escura se estende, então a velocidade ela depende do raio, e ela fica com uma cara assim, ó, velocidade no centro dividido por G, dividido por R. Tá? Não, espera aí, eu dei um pulo aqui. A velocidade ao quadrado, dependendo do raio, é G, M, R, dividido por R. Isso daqui sai de igualar, né, como você já viu, força gravitacional e velocidade centrípeta. A gente fez antes, tudo bem. Então a velocidade ao quadrado vai variar aqui. O que a gente está vendo é que esse termo aqui não depende do raio. Esse termo é constante. Então vamos fazer aqui, ó. Eu vou riscar o R. Não é uma função do raio. V é uma constante, tá? V vai ser uma constante. E eu vou chamar esse V de constante de, por exemplo, um VC. Então eu tenho isso daqui. VC ao quadrado é G, M, R dividido por R. M eu ainda deixo como função do raio, porque pode a massa depender do raio. De fato depende. Olha, eu vou isolar o M nessa equação. Então a massa ela vai depender linearmente do raio. A massa vai ser um VC ao quadrado dividido por G vezes o raio, tá? Então significa que se eu meço a velocidade limite, né? Se eu meço a velocidade limite, isso me dá uma informação importante. A massa desse halo cresce linearmente, cresce com uma linha reta, à medida que eu me afasto da galáxia. Bom, que tipo de distribuição de densidade faz com que a massa cresça linearmente? Depende daí da geometria. Nós vamos assumir que esse halo de matéria escura em torno da galáxia, ele é esférico. Ele não tem a forma de um disco, por exemplo, tá? Vamos assumir que ele é esférico. Por enquanto, apenas olhando a rotação da galáxia, eu não teria muitas evidências para dizer que ele é esférico. Eu tenho essa evidência, mas muitas distribuições, pode ser plano, outra coisa, poderia dar uma distribuição semelhante de massa, né? Mas a gente, por outros estudos, entende que a matéria escura se distribui esfericamente, tá? Até a questão de escala, do tempo, dos eventos, etc. Mas não vamos entrar nesses vários argumentos aqui, senão a gente ia entrar muito na astrofísica de galáxias e ia abandonar o curso de cosmologia. E aqui essa aula é apenas para poder justificar esse parâmetro fundamental da cosmologia, que é a matéria escura. Entra em todos os modelos cosmológicos, tá? Então, qual é a distribuição de densidade? Eu vou assumir que é esférica, né? Assumindo que é esférica, a densidade, ela vai ser, né? A densidade num certo ponto, ela vai ser o dm dividido pelo elemento de volume daquele ponto. Essa é a definição de densidade volumétrica. Agora, o dm, como é esférico, o dv, na verdade, vai ser simétrico esfericamente. Então vai ser a área da casca, 4πr ao quadrado, vezes a espessura dessa casca esférica. Se não fosse simétrico esfericamente, ia depender do ângulo que eu estou olhando, mas não depende. Então, o ρ de r, ele vai ser 1 sobre 4πr ao quadrado vezes dm dr. E dm dr eu sei calcular, porque eu tenho m em função do r. dm dr é uma constante, tá vendo? Ó? Calcula a derivada de dm dr,
Você calcula ela, vai dar VC quadrado, né? dmdr vai dar VC quadrado. dmdr é VC quadrado sobre G. Né? Porque depende só de R, então deriva em relação a R, fica só aquele coeficiente ali. E aí, então, eu tenho a distribuição de densidade. A distribuição de densidade para o halo de matéria escura, ele cai quadraticamente. Ele cai assim. VC quadrado é a velocidade terminal de rotação, que eu pego dos dados observados, dividido por 4πg, vezes 1 sobre R ao quadrado. Essa é a densidade de matéria escura. Se eu usar essa distribuição de densidade para matéria escura, então, eu posso, com essa distribuição, com mais os dados experimentais, tentar calcular qual é a quantidade total de matéria escura que eu tenho no meu halo. E aí, ver se essa matéria escura que eu tenho nesse halo de matéria escura, ela é muito mais, ou muito menos, ou igual à quantidade de matéria luminosa que eu tenho, que eu tiro através da componente de velocidade do bojo e do disco. E quantas outras componentes visuais eu quiser botar, mas como eu já disse, acabam não interferindo tanto. Bojo e disco são mais relevantes. Disco, especialmente. Só que tem um problema nessa distribuição aqui. Se eu tentar calcular a massa total da matéria escura com essa distribuição aqui, vai dar um infinito no centro da distribuição, porque a densidade cai com 1 sobre R ao quadrado. E aí dá um problema quando eu tento integrar de zero até alguma coisa, né? Dá um problema no zero. Para evitar esse problema, a gente coloca um fator de escala também central ali. A gente modifica um pouquinho essa lei aqui. Então ela vai ficar assim, ó, modificada. Ela vai ficar com ρ do halo, vai depender de R. Ela vai ser, essa primeira componente é igual. Eu vou fazer só uma modificação na fórmula. 4πg, isso é muito comum quando a gente tem esses zeros, a gente bota um termo de escala aqui, a ao quadrado mais r ao quadrado. Eu literalmente coloquei um AH do nada aqui. Mas, professor, você mudou a fórmula. Sim, eu mudei mesmo. Para não ter um zero na origem. Agora, se o R for zero, não vai dar problema aqui, vai ficar 1 sobre AH. Esse AH tem algum sentido? Bom, a gente pode tentar calcular a distribuição de massa, alguma coisa, mas ele basicamente ele é muito semelhante ao fator de escala que eu tinha na lei de distribuição exponencial. Inclusive, eu posso dividir por AH quadrado aqui para ficar com uma equação só dimensional. Posso ficar com a equação da distribuição de densidade do halo em função de x, que vai ser VC quadrado 4πg AH ao quadrado, então dividir por AH lá, vezes 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Tá? Onde x, evidentemente, agora você já está ficando craque em adimensionalizar as coisas comigo, né? X vai ser R sobre AH. Tá? Então essa expressão aqui me dá, a partir desse fato observacional, que a velocidade tende a ser uma constante, essa distribuição de densidade me dá a distribuição de densidade da matéria escura. E agora, com ela, a gente pode tentar calcular a massa total de matéria escura que vai ter na galáxia. Cruzando os dedos para que seja pouca coisa, né? Porque aí não é um problema físico relevante, né? Se for pouca coisa, se tiver bem pouquinha matéria escura, 1 quilo de matéria escura seria suficiente para explicar aquilo, eu estaria feliz da vida, né? Nunca vou detectar. Não, mas na verdade não é, e a gente já sabe que não é. Por quê? Porque como essa velocidade ela fica constante, mas fica num valor constante alto, eu vou precisar de muita matéria para manter esse negócio rodando naquela velocidade, àquela distância. Então vai dar uma massa grande. Mas mesmo assim a gente precisa calcular para poder comparar com o valor da massa visível, luminosa. Então a massa do halo vai ser o quê? Como a distribuição é esférica, a massa do halo vai ser a integral de 4πr ao quadrado, a área da casca esférica, dr,
isso aqui é o volume, né? Isso aqui é um dV da casca esférica, vezes a densidade do halo, que a gente acabou de encontrar aqui. Bom? Então a gente pode integrar esse negócio aqui. Vai dar, eu posso botar as constantes todas para fora aqui, né? Se eu botar as constantes todas para fora, eu vou ficar com 4π Vc ao quadrado, 4π GAH ao quadrado, a integral de R ao quadrado dr, tá certo? Dividido por 1 mais x ao quadrado. Onde eu já botei ali a expressão de ρh que eu tenho aqui. Tá tudo misturado aqui, as constantes não, mas aqui tá tudo misturado, tem o x e tem o r. Eu vou adimensionalizar essa história aqui, né? Vou adimensionalizar, vou botar tudo em termos de x, então eu preciso dividir por AH quadrado aqui e AH aqui também. Fazendo isso, né, você percebe esse AH entra aqui, daí falta um outro AH aqui, que vai para o numerador. Esses 4π vão se cortar e eu vou ficar com essa integral aqui. Ela vai ser AH, velocidade terminal ali ao quadrado, a integral, os limites já vou discutir, de x ao quadrado, 1 mais x ao quadrado dx. Tá? Então, ao invés de r, eu mudei para x, ao invés de dr, mudei para dx. E tá aqui. Naturalmente, isso aqui tem unidade de massa, né? Como a gente sabe por causa da lei de velocidade kepleriana, né? Então tem velocidade de massa, tem unidade de massa, beleza. E isso daqui é uma integral que eu preciso calcular no halo de matéria escura. Então, naturalmente, a integral vai começar em zero. Até porque eu fiz a mudança para poder começar em zero, senão eu não poderia começar em zero. Eu tenho uma galáxia, eu vou botar aqui um disco, tá? E um bojo, bem pequenininha lá dentro. E um halo imenso de matéria escura. Eu estou integrando essa equação. Deixa eu fazer o disco um pouquinho mais espesso aqui. Aqui. Eu estou integrando essa equação aqui, ó, em x. Então, como você sabe da distribuição de massa e força para uma esfera, né, força gravitacional, quando eu quero saber a força gravitacional aqui, eu não preciso considerar as partes de fora, né? Esse é um resultado que a gente obteve já. Espero que você lembre. Não preciso considerar as partes de fora, só as partes de dentro. Então, essa integral, ela vai ser feita até, né? Isso aqui estava em função de r porque eu estava integrando aqui, mas essa integral, para cálculo da massa, vai ser feita até um certo x, até a posição que eu quero. Para evitar o problema de ter x no integrando e x aqui dentro, a gente pode botar uma linha, que não quer dizer derivada. É só para dizer um outro x. Podia até usar uma outra variável, em vez de x, uma variável u, v, qualquer coisa que eu queira. V é horrível, vai ser velocidade, né? Tá? Então eu vou integrar de zero até essa posição x, onde x é o raio onde eu estou trabalhando dividido pelo fator de escala ali da minha distribuição de densidades. Bom? Não integro daqui para cá, porque essa parte de fora não conta. E nessa parte de fora também tem uma quantidade infinita de massa, mas que não conta. Quando você calcular essa distribuição, essa integral aqui, né? Se você for calcular ela, você pode até manipular ela um pouquinho. Você vai ver que vai dar uma integral. Você pode dividir esse termo aqui, abrir, né? Esse termo aqui, ele é igual a 1 mais 1 mais x quadrado, menos esse pedaço aqui, ó, é igual a isso, tá? Você pode ver isso multiplicando. 1 mais x menos 1 dá x quadrado. Essa integral dx é x, é fácil. E essa daqui é o arco tangente, tá? Uma integral trigonométrica. Então isso daqui, a massa do halo, numa certa posição x, ela vai ser AH, velocidade ao quadrado sobre g, vezes
x menos o arco tangente de x. Opa, arco tangente. Pois bem, a gente tem essa expressão aqui para massa. Como essa expressão para massa? Como a velocidade ao quadrado, como a velocidade depende da massa, né? A gente pode também colocar a velocidade, calcular a velocidade que o halo vai imprimir, né? O halo de matéria escura vai imprimir na galáxia. Ah, mas a velocidade não é constante? Era constante para essa densidade aqui. A gente mudou a densidade. Será que a velocidade vai continuar sendo constante? A gente pode ver aqui, ó. Pegamos a expressão kepleriana de velocidade. V é igual a G, M, R, né? Então V depende de R em princípio, dividido por R. Isso. Agora eu vou botar o meu MR. Só que no lugar do meu MR eu tenho um X aqui, né? Então eu vou dividir isso daqui por AH. Então eu vou ter G, MR, dividido por, ó, no lugar de R, ó, no lugar de R eu vou botar X vezes AH. Então, AH vezes X. E no lugar de MR eu vou usar a expressão normalizada. Posso jogar, né, o MR que está aqui, aqui e cancelar o G e o H que vai cancelar ali. E eu vou terminar, isso é a velocidade ao quadrado. Eu vou terminar com uma expressão para a velocidade do halo, velocidade causada pelo halo, né? Não velocidade do halo, velocidade causada pelo halo, que é VC ao quadrado, 1 menos o arco tangente de x dividido por x. Tá? Tem um xzinho aqui, ó, que quando eu botar o MR, esse xzinho que estava ali vai entrar aqui, cancelando aqui, virando 1, ficando no arco tangente sobre x. Essa expressão, que é a velocidade do halo, com essa densidade modificada, vai ter. Tá? Então o halo de matéria escura, com uma pequena modificação, fica com essa expressão aqui. Você pode perceber o seguinte, que basicamente ela é uma constante. A velocidade é VC. Né? Se a gente tirar a raiz dos dois lados aqui, ó, tira a raiz dos dois lados, ao invés disso aqui, você vai ficar com isso aqui. Tá? Basicamente a velocidade é uma constante, porque é VC vezes a raiz disso daqui, 1 menos esse termo. X é muito menor do que 1, então o arco tangente de x é aproximadamente x. Tem mais uns termos ali. Mas se ele for tendendo a 0, né, isso aqui vai tender a 1. Essa razão aqui tende a 1, esse termo vai a 0, a velocidade vai a 0. Ou seja, lá no centro, o halo de matéria escura não causa uma diferença de velocidade. Quando o x for muito maior do que 1, esse termo aqui vai a 0. Então o arco tangente de x sobre x, ele vai a 0 também. Ele vai a 0 para x muito maior que 1, tá? E aí então, esse termo aqui fica quase uma velocidade constante. Ou seja, quando eu estiver muito longe do AH, desse fator de escala, ele praticamente não faz diferença. Ele só faz diferença no centro, na verdade, aonde vai me dar um VH, né, tendendo a 0. Então, daqui, ó, VH tende a 0 no centro e VH tende a VC fora, muito longe. No meio dá um negócio intermediário. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o gráfico dessa expressão de velocidade, para você ver como é que é a cara dela, e depois vamos fazer o gráfico dela junto com a velocidade causada pelo disco e pelo bojo, para a gente ver se consegue explicar direitinho aí como é que é a rotação dessa galáxia. Eu coloquei a expressão que a gente encontrou na aula teórica, eu coloquei ela aqui nessa função também, onde agora, ao invés como nas velocidades
do disco e do bojo, a gente recebia a massa, agora eu recebo aquela velocidade terminal, né, em quilômetros por segundo, né? E aí a expressão fica sendo essa daqui e está nessa função. Vamos fazer um gráfico, então, da velocidade dessa componente do halo, da matéria escura, do mesmo jeito que a gente fez para o bojo e para o disco antes, brincando um pouquinho com os números. Ó, aqui é o fator de escala, então eu imagino que esse halo seja bem extenso, então um fator de escala grande aqui, né, 100 kiloparsecs. Ou seja, maior até do que o que a gente pensa que é a nossa galáxia visível, né? E aqui velocidades também para a gente ver como é que ele se comporta. Vamos rodar esse programa. Rodando ele, a gente percebe que a componente de matéria escura tem um comportamento de velocidade bem diferente do que o bojo e o disco tinham. Porque o bojo e o disco, eles vinham de zero, atingiam o máximo e caíam. A componente de matéria escura, esse halo de matéria escura, foi construído, você acompanhou na aula, né? De maneira que seja zero no começo, lembra? A gente botou a densidade indo a zero, então a velocidade também vai a zero. Zero no começo e tenda a um valor constante no final. É isso que a gente espera aí da componente de velocidade, né? Então vai tender lá para aquele valor constante lá no final, né? Que naturalmente é o que a gente queria desde o começo, parametrizando a curva dessa forma. Então a gente tem essa cara aqui, né? De velocidade para o halo de matéria escura. O que a gente precisa ver agora e eu brinquei com vários parâmetros aí para você entender a diferença, o que a gente precisa ver agora é como colocar isso com as outras componentes para a galáxia e tentar explicar a galáxia, né? Então agora, para a gente poder colocar todas as três componentes que a gente estudou, bojo, disco e halo de matéria escura, eu peguei o programa onde a gente colocava só o bojo e o disco e adaptei ele, fiz uma pequena mudança, né? Colocando também a componente do halo de matéria escura e colocando alguns parâmetros aqui para a gente ver como funciona. Perceba que a velocidade aqui agora soma o quadrado de todo mundo junto, né? Então vamos rodar esse programa, todo mundo junto para ver o que dá aqui. Então agora a gente tem uma curva mais razoável, né? Você perceba que a nossa curva agora, ó, ela consegue explicar as partes internas da galáxia, ainda que a gente precise com certeza aqui melhorar esse ajuste, né? Mexer um pouquinho nos parâmetros, eventualmente, como se faz nos artigos mesmo profissionais, a gente bota mais componentes, tenta extrair mais informações das imagens do que a gente conhece daquelas galáxias, mas aqui didaticamente serve. E agora a nossa curva ela não faz mais como antes, que ela ia para zero aqui. Agora a nossa curva tem, por causa da componente do halo, essa componente que vai explicar, né, junto com as outras, esse comportamento da nossa galáxia em longas distâncias, né? Então a gente consegue explicar isso. Só que essa explicação não sai, digamos, a troco de nada, né? Para poder explicar a galáxia nessas grandes distâncias, a gente precisa colocar umas componentes que vão ter uma massa muito grande. Então, fica como tarefa, atividade para você fazer o seguinte: pegar esse programa e mexer um pouquinho nesses números. Brinca com eles, veja se você consegue ajustar melhor. Se você não está usando o Python, está fazendo em outro lugar os gráficos, agora vai ser um pouco difícil talvez de você fazer os gráficos por causa do número de funções e parâmetros, mas enfim. Se é o caso de você não conseguir, então pelo menos pega esses números e tenta fazer o seguinte: calcular quanto que vai ser a massa de cada uma das componentes e comparar esses valores. Calcula a massa do bojo, a massa do disco, a massa do halo de matéria escura, que seja com esses valores aqui, e a massa do disco e do bojo já está aqui, né? Mas a massa do halo de matéria escura, e compare esses números aí e veja se a matéria escura ela é a componente principal ou não aqui nesses ajustes. E eu diria até para você brincar um pouquinho com seus próprios parâmetros e tentando pegar um pouco desse feeling aí do que está acontecendo, tá bom? Penso que esse exercício é bastante didático para a gente se convencer da necessidade de que existe matéria escura, né? E aí perceber que nos modelos cosmológicos que a gente vai usar, obrigatoriamente precisa entrar com essa componente aí, senão as contas não vão fechar, tá joia?